Olá, acho que vocês já me conhecem. Eu sou a professora Estela Rocha, coordeno os cursos da área de educação aqui da Gran Faculdade e estou aqui na série Escola. Bom, o tema de hoje é o corpo aprende. Então, por que eu estou falando do corpo? Porque eu não estou falando de uma pessoa sozinha. Mas calma, para a gente bater um bom papo sobre esse assunto, eu trago aqui para minha bancada Jonathan Guiar, um colega brincante que defende que esse corpo aprende também. Jonathan, bem-vindo à minha bancada. Que alegria, Estela! Esse corpo que está pulsando vida. Totalmente, totalmente. E aí, Jonathan, o corpo aprende? Como? Aprende, aprende, sabe? Só a gente olhar para o desenvolvimento dos bebês, né? Bebês ali, criança pequena, ao mesmo tempo a gente vai percebendo esse desenvolvimento, sabe? Desde o momento de uma gestação até essa saída, né, desse corpo que está sendo sustentado ali pelo desenvolvimento materno e tudo, quando ele vem ao mundo, como que esse corpo ele vem, começa a se desenvolver e a aprender? A partir dos movimentos, o movimento de explorar, sabe? O seu corpo, o ato do movimento motor, tudo isso vai desempenhando funções, sensações, habilidades, e que hoje culmina, nesse caso, eu enquanto adulto, sabe? Culmina em processos cognitivos, sociais, sabe? E que vai aprimorando ao longo de toda a vida. E, ao mesmo tempo, quando a gente pensa até um adulto, será que esse adulto se desenvolveu completamente? De fato, quando a gente vê a própria vida e esse viver humano, e sobretudo esse desenvolvimento chegando até a fase adulta, não para até aí. A gente vai, ao mesmo tempo, chegando a outras fases e outras faixas etárias, sabe? Chegando até na própria velhice, desse corpo que vai ganhando outros movimentos, outras pausas. Então, o corpo pulsa, e pulsa esse viver, sabe? E esse viver habita cada um de nós. Bom, Jonathan, você já vê que teu corpo tá exalando, né, Uhum. essa energia do ensinar e aprender. E aí a gente está falando que esse corpo aprende, mas esse corpo também ensina. E aí eu vou trazer para você aqui um exemplo, e faz parte um pouco da minha história. Por um bom tempo, eu me deslocava lá no Rio de Janeiro de trem. E o corpo dentro do trem é outro corpo. Eu, eu entrei uma Estela dentro do trem, viajando, e hoje eu sou uma outra Estela. Porque esse meu corpo não só aprendeu, mas ele também passou a ensinar. E aí? Me fala um pouco sobre isso. Como é que esse corpo É, aprende e ensina? é interessante, ô Estela, e ao mesmo tempo, quando você traz esse relato, né, eu fico imaginando você entrando dentro desse trem, sabe? E ao mesmo tempo, como que esse corpo que a gente olha, essa estrutura, ela vai ganhando todo esse movimento, sabe? De tentar se inserir dentro daquele espaço. E aí vem pela minha cabeça esse trem superlotado, sabe? O trem, não é fácil você conseguir um espaço para poder você chegar no seu destino. E o quanto que esse corpo ele vai se movendo, né, diante daquela estrutura que está ali, sabe? E aí eu começo a pensar dentro da própria escola, ô Estela. Quando a gente Vamos lá. chega dentro do ambiente escolar, a gente se depara com toda uma estrutura organizacional, sabe? Temos elementos dentro de uma sala de aula, como a disposição das próprias carteiras, das mesas, sabe? O modo como essa criança ela chega, que apresenta elementos para a gente pensar: será que esse corpo está satisfeito por aquilo que está sendo apresentado, aquilo que está sendo dito por um professor ou por uma professora? Como que esse corpo reage diante de atitudes excludentes e também atitudes participativas, sabe? Porque ao mesmo tempo a gente vai percebendo que tem um desejo ali pelo olhar, o modo como a gente gesticula as nossas próprias mãos, sabe?
todo esse movimento vem gestando esse lugar do ensinar, do aprender, do criar, do imaginar. Então, esse corpo, ele não só aprende, mas, ao mesmo tempo, nos ensina modos de ver e enxergar o outro. E aí vem um movimento também enquanto professores. Professores que atuam no chão da educação infantil, nas suas atividades psicomotoras, é importante trazer propostas onde esse corpo venha a ser estimulado, sabe? Para criar equilíbrio. Porque quando eu falo na educação infantil, eu estou trazendo aí para esse debate crianças a partir dos seus 4 anos, que têm a obrigatoriedade de já estar dentro da educação infantil, vivenciando esse espaço. Então, assim, como que a gente vai gestando esse lugar e eliminando também práticas que não permite esse corpo, né, se desenvolver? Quando eu digo eliminar práticas, que nem na educação infantil, é lugar da folha 4? É lugar da atividade mais rígida, onde esse corpo não vai exercitar, não vai se mover? Não só na educação infantil, a gente pode ampliar isso também para os anos iniciais, quando essa criança ela é totalmente corporal. Então, como que a gente olha o movimento do corpo, sabe? Aliado aí todos esses processos cognitivos, afetivos, sabe? E que acaba impactando no ato de segurar um próprio lápis. Porque esse movimento motor de uma escrita fina é a recuperação de todos os processos de assimilação, de acomodação, sabe? Então, quando essa criança ela vivencia bastante experiências corporais, sabe? Logo, ela, quando chegar no movimento menor, ela vai conseguir alcançar bons resultados. Eu chamo de não só bons resultados, boas experiências, sabe? Sim. E essas experiências impactam na construção desse saber e desse ensinar. E, sobretudo, o modo de ver o outro. E esse corpo, realmente, ele aprende e ele também nos ensina muitas coisas. Jonathan, por que nós trouxemos a ideia do corpo que aprende, que ensina, aqui nessa série Escola? Porque é uma percepção de alguns colegas que também estão nas escolas de que o corpo pós-pandemia ou durante a pandemia, ele modificou-se. Então, as pessoas ficaram em casa, o corpo não teve o contato social. O retorno para as escolas não foi um processo fácil. Como você disse, muitas crianças não conseguiam mais ficar sentadas. Parece que elas esqueceram como sentar na cadeira por 5 horas consecutivas. Por que isso? Né? Então, a gente entra na educação infantil ensinando a sentar. Então, a gente precisou também repensar esse modelo. E quando eu falo desse corpo que perdeu o corpo social, porque eu acho que a escola possibilitava isso, né? O contato, o encontro, e chega para lá e tô na fila, e é minha vez de brincar. Então, esse corpo, ele tinha um espaço na escola e que ele perdeu durante a pandemia, que a gente não vai conseguir recuperar, obviamente. Claro que algumas famílias conseguiram fazer atividades que fizessem com que esse corpo desenvolvesse outras habilidades. Outras famílias nem tanto. E aí, a ideia não é aqui falar do que pode ser feito para quem perdeu na pandemia, mas o quanto que a escola, a falta do espaço escolar, de certa forma, limitou o desenvolvimento desse corpo durante a pandemia. O que você traz, sabe, Estela, como narrativa, é bastante interessante, sabe? Principalmente essa análise desse corpo em período pandêmico e esse período do reviver, do reabitar o espaço escolar. Exato. E, ao mesmo tempo, a gente não pode passar batido por essas questões, sabe? Porque esse corpo ele está respondendo de alguma forma, de alguma maneira. Hoje, atuando dentro de um espaço escolar, eu percebo crianças que estão ali entre a sua faixa etária, chegando na adolescência, que não esbarra, né, o esbarrar, o perder o controle dentro do próprio espaço, porque isso não foi vivido, né, isso não foi vivenciado.
Principalmente quando a gente olha também crianças que estão ali no processo de alfabetização, sabe? Esse reabitar os modos, né, do como esse corpo transita durante e perante o próprio ambiente, isso é muito convidativo para o próprio debate. Que é importante, sabe, professores, educadores que somos, pensar em ações onde leve em consideração a potência e a estimulação desse corpo, né? Claro que quando eu trago esse lugar da estimulação corporal, eu não estou trazendo aqui o trabalho pautado em técnicas, sabe? Embora todo esse movimento de refletir, né, pedagogicamente, a partir também das didáticas, sabe? A gente tem esse olhar da dimensão corporal, até no sentido de trazer estratégias, mas é ampliar também o olhar para essas questões. Talvez o movimento, né, de uma atividade, sabe, envolvendo essa dimensão corporal, culmina sim em aprendizagem. E aí eu vejo, Estela, os jogos e as brincadeiras como grande aliados, sabe, para esse processo, onde a gente vai estimulando essa dimensão corporal, não somente nas aulas de educação infantil, porque existe também aquela restrição a uma determinada área do conhecimento. Mas é importante que um professor de história, sabe, pensando aí no ensino fundamental 2, ou no ensino médio, trazer questões relacionadas à cultura indígena, à cultura africana, e a partir daí debater os conceitos históricos, sabe? A partir de jogo, brinquedo e brincadeira. Quando a gente pensa no chão da educação infantil, né, para além de uma única área de um saber, como a gente vai caminhando à luz da Base Nacional Comum Curricular, onde tem ali os campos de experiências, onde esses campos de experiências nos apresentam traços, possibilidade de pensar também esse lugar do próprio corpo. No ensino fundamental, e aí esse ensino fundamental, eu não estou dizendo aqui somente a primeira etapa, sabe? Mas como a gente vai olhando para esse corpo que me dá também argumentos e possibilidades de pensar a estética corporal. O que eu estou chamando de estética corporal, sabe? Talvez é um movimento da distribuição das próprias carteiras, sabe? Por que dentro de uma sala de aula precisam crianças ver um a nuca do outro? A gente pode sentar em círculo, isso é um movimento também, em vez de um professor preparar a própria sala para receber os próprios estudantes, é construir com os próprios estudantes este ambiente colaborativo, provocativo, sabe? Ao mesmo tempo, inseri-los, né, como sujeitos ativos diante desse processo. E aí eu estou remetendo também a processos que me chamam a atenção, que são processos corporais, sabe? Embora talvez aqui na minha fala eu estou trazendo coisas bem pontuais que vem acontecendo no chão da escola, mas isso remete também a toda essa construção ou vivências, né, que tivemos durante a pandemia, sabe? Sim. O sair de uma sala de aula e descer uma rampa, e se a sua escola tem rampa, ou então as escadas, sabe? E até o refeitório, isso remete momentos de experiências, de equilíbrio, sabe? E que, de fato, as nossas crianças, às vezes, não viveram isso. Na prática ali do dia a dia também da sala de aula, a gente se depara também com atividades até manuais, como o pegar na tesoura, né? Fazer esse movimento do recortar um papel, que outrora eram momentos tão simples para uma criança, que já vinha vivendo isso intensamente. Boa parte das nossas crianças hoje, dentro de uma sala de aula, não sabe manusear uma tesoura, sabe? Uhum. E aí, embora tenha aí uma dimensão técnica da coisa, qual é o nosso papel enquanto professores e educadores também, sabe? Trazer essas dimensões para o debate é importante, é necessário, indispensável para o desenvolvimento dessa criança, sabe? Desse sujeito. E por aí vai. Bom, Jonathan, a gente está chegando aqui na nossa reta final desse nosso bate-papo, mas eu gostaria de te pedir uma última dica. Como que o professor
pode pensar estratégias ou como ele pode potencializar esse corpo que aprende. Você falou do reposicionamento da sala. Eu gosto muito da fala em que o ambiente em que esse estudante vai ficar durante uma jornada, né, o ano todo de escolaridade, que não seja pré-produzido pelo professor, porque o corpo dele vai se fazer presente ali, então tem que ter ele na sala de aula. Mas que outras estratégias o professor pode adotar? Estela, estratégia uso, né, das múltiplas habilidades e experiências. E aí eu estou chamando também as múltiplas linguagens, como a música, sabe? A dança, sabe? O receber os estudantes né, de uma música que tem um ritmo um pouco mais rápido, aquela com ritmo um pouco mais lento. São essas experiências são importantes, porque vai movendo também, movimentando para outras percepções, sabe? Ocupar o espaço da sala de aula na sua dimensão integral do próprio ser, sabe? Do pensar também em atividade que não só o indivíduo realiza sobre uma mesa, mas o sentar no chão, né? O apoiar ao mesmo tempo numa cadeira, por que não? Criar formas e maneiras para que esse corpo venha perceber outras situações e ao mesmo tempo até vivenciar. O deitar no chão e ler uma história. Por que a gente precisa ler um livro sentado, sabe? Eu posso ler em pé, eu posso ler deitado, eu posso ler no canto da parede, embaixo da mesa, sabe? Esses movimentos, diante de uma proposta didática, vai culminando também com instruções corporais e até mesmo trazendo a possibilidade de pensar o que você enxerga daí, né? E eu estou lembrando rapidamente, Estela, de uma história da Ana Maria Machado, que vai contar a história de um menino que espiava por dentro. É a história de um menino, sabe, que ele começa a olhar as coisas e espiar por dentro, profundamente. E aí, logo no primeiro trecho dessa história, ela conta, né, que o menino estava sentado numa mesa de jantar e ele começa a olhar por debaixo da mesa. E dali ele começa a espiar o profundo dessa mesa. Que ali dentro dessa mesa, abaixo dessa mesa, né, poderia ser um oceano, poderia... E aí eu acho que isso é muito convidativo para a gente entender o que é possível espiar. O espiar dos movimentos corporais, sabe? Diante do movimento do lápis. O que eu espio daqui? Se uma criança pega um livro e ela vai para debaixo da mesa, o que você consegue enxergar a partir desse livro ou a partir do seu olhar dentro dessa perspectiva, esse ambiente? Então, isso também é provocativo, sabe? Para o debate, de construções também e reconstruções corporais. E o professor é um dos mediadores diante dessas sensações e essas percepções. Nossa, Jonathan, eu acho que eu ficaria mais 12 horas aqui conversando, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço a partilha, tenho certeza que teremos outros encontros. Gratidão por todo o carinho, sempre. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.